Olá! Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto muito importante, o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é um mês de 1º a 30 de setembro dedicado à prevenção ao suicídio. Trata-se de uma campanha que teve início no Brasil em 2015 e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil, o que significa que o suicídio mata mais brasileiros que doença como o câncer. O assunto é envolto por tabus, por isso falar sobre é uma forma de entender quem passa por situações que levem a ideias suicidas, podendo ser ajudadas a partir do momento em que as mesmas são identificadas. Com isso, convidei meu amigo Iago Bastos para falar da temática de forma aprofundada. Vamos lá? Olá, você que me acompanha sabe que todos os anos eu falo sobre a prevenção do suicídio no mês de setembro, né, que é a campanha Setembro Amarelo. Todos os anos várias palestras, muitas pessoas, aí o ano passado a gente teve um curso extraordinário, retrasado, foi em torno de 2.000 pessoas participando das palestras e em decorrência da pandemia, não está rolando, né, a gente aglomerar pessoas para poder falar de alguma coisa, então a gente vai fazer isso aí com os meios que tem. Esse ano, a pedido da Filipa Brunelli, quase que é o nome dela, eu vim aqui falar sobre os fatores de risco sobre o suicídio e como a gente consegue pensar algumas estratégias aí para proteger essas pessoas em dois grupos em específicos, tá bom? O grupo do pessoal mais jovem e o pessoal idoso. Então, os mais novos, os mais jovens e os idosos aí, que são dois grupos de risco para ter comportamento suicida, né? Que seria o comportamento suicida? Pensar em tirar a própria vida, fazer planos e eventualmente acabar tentando ou, né, de fato, conseguir tirar a própria vida. E eu quero que você preste atenção nos fatores de risco, porque quando você entende sobre quais elementos de vida que criam condições, consequentemente a gente começa a ter estratégias de como tirar essas pessoas de lá, entendendo que o suicídio ele é o processo final de todo um período de adoecimento. Então o problema não está no momento em que a pessoa tenta tirar a própria vida, o problema está em anos, em muito tempo, aí, décadas que a pessoa está imersa em determinadas situações que trazem sofrimento para ela e que a gente tem que ter um olhar mais cauteloso, um olhar mais cuidadoso para ver como que essa pessoa está vivenciando isso. E de repente você pode estar se perguntando, então eu vou saber intervir, vou resolver o problema de todo mundo? Ora, não vamos com essa pretensão de resolver o problema de todo mundo, mas a gente já vai ter um passinho à frente para entender o que a gente pode fazer. Então a gente propõe com muito carinho, propõe com o coração aberto, senta do lado do nosso coleguinha, pergunta para ele o que ele está pensando, o que ele está sentindo, entende o contexto de vida dessa pessoa e propõe as soluções, propõe estratégias, pense junto com essa pessoa, até porque a gente não tem o direito de já ir dizendo o que a pessoa deve fazer, a gente tem que propor, a gente tem que pedir licença para entrar na vida de alguém e fazer isso com muito carinho e humildade. A partir do momento que a gente faz isso, a gente já está um passinho à frente aí na solução desse problema tão importante que nós temos. Então eu espero que você aprenda muito o vídeo já logo na sequência e eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção e compartilhasse aí com seus amigos. Um abraço e preste atenção na aula agora. Olá, falando sobre a questão dos fatores que são fatores de risco para as pessoas poderem colocar a vida dela aí, né, em riscos com a questão do suicídio. A gente tem essas duas categorias, dois grupos que são muito interessantes da gente observar. Primeiro, o grupo do pessoal mais jovem, depois o grupo dos idosos, já que esses dois grupos, são considerados grupos de risco aí para a questão do suicídio. E alguns dos fatores que é muito interessante a gente olhar e identificar, tanto nas pessoas mais jovens que estão com a gente, ou em nós mesmos na condição de jovem, aí eu me incluí na condição de jovem, né? E como o pessoal mais velho também, é você dar uma olhadinha nesses elementos aqui, ó. Na questão dos mais jovens, a gente consegue dar uma observada no fato dele ter ou não sofrido negligência. Então, aquele adolescente que sofreu algum tipo de negligência, que passou por algum tipo de dificuldade, que passou por situações de risco, de vulnerabilidade e de repente acabou não tendo apoio, não foi socorrido, não foi resguardado por alguém. Então esse histórico de negligência e a negligência no presente momento, ele está sofrendo e não está sendo socorrido por alguém, acaba sendo aí um fator de risco para o suicídio. Segundo, obviamente, é o humor deprimido, né? Então, o humor depressivo ele é um fator de risco clássico. Se a pessoa já está com a tristeza, já está com esse sentimento de tristeza, ela também tem aí esse fator de risco para o suicídio.
Problemas emocionais. Os problemas emocionais são os mais variados. Então, às vezes, esse adolescente ele acaba não se aceitando, é um adolescente que tem dificuldade de se inserir no meio social, um adolescente que se sente feio, que se sente que não é atraente, enfim, tem questões emocionais nele ali que precisam ser trabalhadas para que ele possa se sentir bem com ele mesmo. Então tem muito a ver com sentimentos, né? Da gente também está perguntando o que ele sente, como que ele vê a vida, quais são os problemas dele, né? Então isso é uma coisa interessante da gente ver. Problemas familiares e sociais. Então o adolescente que ele vive em conflito com a família, né? Então ele de repente vive várias situações de conflito, de briga, uma família muito tumultuada, família que não aceita esse adolescente, enfim, por N motivos, né? Porque está namorando, porque está solteiro. Quando é para criar um determinado problema, a família pega coisas ali para realmente problematizar, né? Quando está namorando, porque está namorando, porque quando está solteiro, é porque está solteiro, quando está trabalhando, porque está trabalhando, quando está desempregado, porque está desempregado, enfim. Arruma uma determinada situação para ter conflito. Então, esses conflitos familiares, dos mais variados possíveis, eles são também considerados fatores de risco para o suicídio. Assim como os problemas sociais. Então, o adolescente que tem problema na escola, o adolescente que tem dificuldade de socializar, aquele adolescente que fica lá no cantinho dele, que não tem muitos amigos, que passa por situações de violência na escola, né? Tanto a violência física, bullying, a rejeição das pessoas, né? Humilhações. Então, isso também acaba sendo um fator importante. O abuso de substâncias. Então, o adolescente que ele já se droga, o adolescente que ele faz uso de álcool, de qualquer tipo de substância psicoativa, ele também se qualifica como um fator de risco. A carga genética é muito importante também, né? Então, se esse adolescente ele tem ali o histórico de pai, mãe, avós, tios, irmão mais velho, que já tentou suicídio, que tem doença mental, que tem algum tipo de problema emocional, algum histórico de proximidade com questão de comportamento suicida, né, de pensar no suicídio, planejar ou tentar se matar, ele também é considerado. Então, a partir do momento que uma pessoa na família tem esse tipo de comportamento, todo o resto da família ali que tem a genética, né, dessa pessoa que tentou, eles também estão num grupo de risco. A gente também vai olhar essas pessoas como pessoas vulneráveis a tentarem contra a própria vida. Depois, a rejeição familiar, né? Essa aqui é clássica. Então, as pessoas que são rejeitadas pela família, a pessoa que é colocada para fora de casa, a pessoa que é tratada de uma forma diferente entre irmãos ali, o irmão acaba sendo tratado de uma forma diferente dos demais, né? Perdem o abrigo ali, eles precisam ir para algum outro lugar, vão morar na rua. Então, essas situações, elas também são situações de muito sofrimento emocional, até porque a gente nasce naquele ambiente e quando esse ambiente nos rejeita, causa muita dor para essa pessoa, né? E, por último, a gente tem o histórico, né, de abuso físico e sexual na infância. Então, aquela criança que foi abusada, fisicamente ela apanhou muito, ela foi agredida várias vezes na infância, né? Apanhou muito, nessa expressão já é terrível, né? Então, ela apanhou alguma vez na infância, então ela já é um fator de risco também. A violência sexual também são fatores que trazem inúmeros traumas, inúmeras dores para a vida desse adolescente, né? E também acaba se enquadrando como um fator de risco. Já no grupo dos idosos, a gente tem um número menor, enquanto aqui a gente tem 8 elementos, ele vai cair para 4, que é bom, mas nem tanto. Você vai ver que são questões também difíceis. A perda de parentes, então o vozinho, a vozinha que foi casado 40 anos e um dia o vozinho foi embora, ficou só a vozinha em casa. Então a vozinha ela vai ficar triste, ela não vai saber mais o que ela vai fazer da vida dela, ela perdeu o companheiro dela, ou ela perdeu o filho que ela gostava muito, ela perdeu alguém muito próximo. E isso acaba trazendo uma dor muito grande, um sentimento de estar sozinho no mundo mesmo, né? Quando a gente perde uma pessoa muito próxima, acaba sendo um fator de risco aí. É importante a gente ficar de olho nela aí, né? Nele, quando alguém vai embora, né? Principalmente pessoas que passaram muitos anos com ela. A solidão, então aquele idoso que vive sozinho, né? Então às vezes já perdeu alguém e acaba superando isso, ou ainda está tentando superar a perda de uma pessoa e ainda, para variar, está morando sozinho, não tem com quem ele possa se relacionar, quem possa dar apoio emocional para ele. Então acaba sendo uma questão muito ruim também, essa pessoa estar sozinha, com poucos vínculos familiares, né, vínculos sociais, é uma coisa bem ruim também.
Aqui a gente vai ter as doenças degenerativas e doenças que são dolorosas. O que seriam? Por exemplo, o mal de Parkinson, né, que é aquilo que fica tremendo a mão, né? O mal de Alzheimer, que vai fazer com que a pessoa tenha problemas com a memória e outras funções, né, cognitivas, e doenças que trazem muita dor. Então, aquela dor crônica que aquela pessoa tem, de repente, nas articulações, então é dor muito grande para se mexer, é dor para isso, dor para aquilo. E essa dor, que é muito ruim dela estar convivendo com aquilo, acaba fazendo esse indivíduo considerar tirar a própria vida, né? Então, se a gente for olhar bem, a gente até dá para entender por que a pessoa teria esses pensamentos, decorrência da dor. E o que a gente deveria fazer? Exatamente ter o tratamento, né, dessas coisas todas, desses problemas todos. Inclusive, são tratamentos que hoje em dia a gente vê para, né, dos mais variados aí, a gente consegue tratar, então, com as dores e tudo mais. A sensação de que dá trabalho à família, isso daqui é muito interessante. Interessante porque tem muitos idosos que eles vão ficando debilitados, eles precisam de ajuda dos filhos para tomar banho, para ir no banheiro, para poder fazer xixi, fazer cocô, para poder se alimentar. E essa sensação de que está dando trabalho, de que os filhos estão atrasando a vida deles para poder cuidar dessa pessoa, de que ele é um peso para a família, é um motivo que já foi muito, muito utilizado aí, na verdade, né, como meio para que as pessoas tirassem a própria vida, né? Eu me lembro de histórias onde casais, então o pai lá e a mãe acabaram combinando de tirar a vida deles para poder não dar trabalho aos filhos, os filhos viverem, porque se viam como um peso. E também os próprios filhos que acabam dizendo, né, claramente para esses pais que é um peso, que está dando trabalho, que não está passando nervoso. Então essa falta de paciência com eles, aí, de tolerância, de carinho, acaba sendo uma coisa muito ruim também. Então, o olhar aí para essa situação, né, dessa dor desses idosos é muito importante. Logo, a gente começa a pensar o que seria o caminho mais adequado para a gente fazer com esse pessoal. Bom, todas as situações aqui são situações e fatores de risco e a gente consegue fazer alguma coisa. Existem meios de se resolver. Então, se o avô está com uma dor no joelho, ele não consegue levantar, vamos levar esse vô no ortopedista, né? No fisioterapeuta, tadinho, está com dor no joelhinho, está com dor no braço, está com dor no pescoço. Vamos levar para ver, tem tratamento, o homem já chegou na lua, já fazendo tanta coisa, né? Não vai ter tratamento para alguns problemas que são tão comuns da velhice, existem tratamentos. Então leva lá para ver, vai tratar desse idoso. A solidão, vó, o avô morreu faz muitos anos, vamos levar a avó para um baile da terceira idade, vamos arrumar um amiguinho, vamos arrumar um namoradinho para a avó, sabe? Faz a avó se distrair um pouco, faz a avó tentar ter pessoas perto dela, não precisa nem namorar, na verdade. Às vezes a gente fala isso, né, para deixar a pessoa mais animada. Às vezes pode ter idosos que voltam a namorar, voltam a se relacionar, então conseguem trazer mais pessoas, eles vão precisar de ajuda, né, para isso. A gente pode ajudar, incentivar, e é tão bacana a gente fazer isso com quem a gente gosta, né, apresentar para outras pessoas, levar para fazer amizade, perder os parentes, então ajudar a pessoa no processo do luto. Processo de luto em torno de 1 ano, mais ou menos, que a pessoa fica mais sentida com a perda. Quanto mais tempo viveu com essa pessoa, o sofrimento acaba sendo maior e a gente vai dando esse apoio emocional para essa pessoa aí, né? Sensação de que dá trabalho à família. Então, acho que a gente precisa nem discutir muito sobre isso. Falar para os pais, para os avós, que é um prazer, é uma honra de estar ajudando eles na velhice enquanto eles nos ajudaram quando a gente era criança. Mostrar isso para eles de que é uma forma de você retribuir todo o amor que um dia eles te deram. Isso é uma coisa tão boa, é tão gostoso da gente dizer isso para as pessoas, mas é importante que isso seja verdadeiro, que esse pai está aqui, ó, no seu coração para essa pessoa, dizer para ela que está fazendo aquilo por amor, né? Que ela se sinta amada, que ela sinta que ela não é um peso, que ela sinta que ela é um privilégio na sua vida. Por mais que às vezes se torne difícil, não fale isso, procure um enfermeiro, cuidadores de idosos, tem tantas pessoas que podem te ajudar, vai revezando entre os irmãos, revezando entre os parentes, cada um ajuda um pouquinho, não pesa para ninguém. Cuida da saúde mental de todo mundo, inclusive do vovô, da vovó ali que está se sentindo mal. Aqui o humor depressivo, tem vários tratamentos para depressão, a situação de negligência, o apoio que a sociedade pode dar para esse adolescente, ver o que ele está passando, o conselho tutelar, tem vários mecanismos e instrumentos, né, que a gente pode utilizar. Os problemas familiares também, a própria terapia familiar, poder ir lá resolver, botar todo mundo ali na mesa, vamos conversar, se tem que brigar, vamos brigar de uma vez, vamos resolver isso tudo já para vocês voltarem a ficar bem. Então resolver essa situação, um problema por vez, eles vão se tornando muito mais fáceis, né? Muito mais fáceis, diferentemente quando a pessoa já está
querendo tentar suicídio porque ela tem toda essa soma de problemas ali acumulados, então vai parecer muito maior. É só ir vendo um por um que a gente consegue ir arrumando soluções, estratégias para que essa pessoa receba esse respaldo emocional e que ela venha se sentir mais protegida e menos vulnerável aí para pensar contra a vida dela. Então, eu espero que você tenha entendido e dá para ver agora, né? Embora a questão do suicídio é uma coisa tão importante, existem coisas muito simples que dá para fazer, né? Tá brigando muito em casa? Vamos sentar, vamos conversar, né? Tá brigando muito na escola? Vamos conversar com esse professor, vamos conversar com esse coordenador, vamos conversar com o menino que tá brigando com ele lá, vamos fazer isso ficar de bem. Então tem meios ali que dá pra gente ir resolvendo, que vai amenizando essa dor e reduzindo, isso não é uma certeza que se você resolver tudo isso, essa pessoa vai estar 100% ilesa de ela tentar contra a vida dela, mas que as chances dessa pessoa tentar contra a própria vida vai ser muito menor, né? Sem dúvida muito menor, até porque esses números, eles são levantados, na verdade essas estatísticas, né, que a gente cria, elas vêm tem estatística do suicídio, vem através de pessoas que estavam nesses problemas aqui, então começa por eles que é um bom caminho. Espero ter ajudado vocês aí, olhe para você, olhe para a sua vida, pense sempre nesse meio mais interessante da gente resolver os nossos problemas e para tudo tem uma solução. Um abraço, até mais.